Olá, meu nome é Wagner Dias, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse treinamento de vendas. Você vai ver algo diferente, então se prepare. Nesse treinamento, eu não vou passar aquelas técnicas que provavelmente você já conhece. E se não conhece, não se preocupe, porque aqui você vai ter acesso a técnicas de vendas, técnicas de sondagem, explanação, quebra de objeções e fechamento. Você vai ter tudo isso. Mas eu, particularmente, vou te falar de outra área da venda, que é a área emocional. Você sabe que para vender, para que uma venda aconteça, precisa de 3 elementos. 3, só isso. Se nós tivermos 3 elementos, a venda se concretiza. Quais são? Primeiro, você. Então, criatura, se você está vendo esse vídeo, é porque você existe. Então já temos você. Segundo, um produto. Eu acho que você conhece mais de 500 produtos que você tem para vender e você deve vender. E terceiro elemento, cliente. E olha, nós vivemos num país de quase 213 milhões de pessoas. E é importante que você saiba que essas pessoas vão comprar os produtos que você vende. Comece a pensar um pouquinho sobre isso. Elas vão comprar, elas precisam comprar. E essas pessoas vão comprar de você ou de outra pessoa. Seria muito legal se ela comprasse de você. A questão é o seguinte: qual é o diferencial? Por que a pessoa vai comprar o produto que você vende? Por que ela vai comprar de você ou de outra pessoa? É isso que nós vamos falar agora. Você é o diferencial. Então, as questões que eu abordar aqui não são, num primeiro momento, questões técnicas. Eu vou falar de questões emocionais, de você se preparar para dar um show, de você se preparar para satisfazer a necessidade dos seus clientes, de você se preparar para encantar as pessoas, de você ser uma pessoa querida, desejada, interessante. Isso é o que nós vamos abordar nas nossas 3 aulas aqui. Então, aperte o cinto, se prepare porque o show começa agora. Olha só, muito obrigado pela sua presença aqui. Se você viu até aqui, é porque você está interessado nisso. Vamos fazer um resumão aqui sobre vendas? Você já viu que quando a gente pega uma criança aí de, sei lá, de 4, 5 anos, você chega perto dessa criança e fala o seguinte: oi, você é lindo. O que você vai ser quando crescer? Preste atenção nas respostas. A gente não vê respostas assim: eu quero ser uma pessoa da área comercial, eu quero ser uma vendedora, eu quero ser um vendedor. Não existe isso. As respostas são médico, advogado, engenheiro, jogador de futebol, seja lá o que for, mas não tem uma resposta de eu quero ser um profissional de vendas. Isso, graças a Deus, está mudando. Aliás, tardiamente, mas está mudando já. Por que acontece isso? Porque a visão, o conceito que nós tínhamos em relação a vendas não era dos melhores. Sabe, quando a gente era criança e via filmes sobre vendedor, eles estavam ali, parece que para enganar as pessoas. E isso precisava mudar. Graças a Deus, como eu falei, está mudando. E nós podemos mudar. A primeira coisa que você tem que mudar é a sua crença em relação a essa profissão. Tem gente que fala: eu não gosto de vender. Tem gente que fala: eu não gosto de cobrar. Sabe, fica colocando palavras negativas dentro do cabeção. E é claro que quando ela coloca essas palavras negativas, essas palavras geram uma emoção negativa. E consequentemente a pessoa tem um resultado negativo. E isso só fortalece a crença dessa pessoa de que vendas não é legal. Então a primeira coisa que tem que mudar são os seus pensamentos em relação à venda. Venda é extraordinário. Vendas é satisfazer uma necessidade. Vendas é ajudar as pessoas, muitas vezes num problema que ela nem sabe que existe. Isso você pode fazer. E isso vai começar no seu interior. Então vamos falar primeiro dos seus pensamentos, de como você age, para depois a gente ir para a parte prática, ok? Lembrando do seguinte, nós vamos ter 3 vídeos e eu digo para você, vá até o final, assista até o fim. Você sabe que se você fizer 100% do trabalho, você tem 100% de resultado positivo. Mas se você fizer 90% do trabalho, você tem 0% de resultado positivo. Não dá para começar uma coisa e parar. Vendas também é assim. Eu estou falando especificamente em relação a esse conteúdo. Vá até o final. Aguente o Vagnão aqui, vai valer a pena, tá bem? Mas aguente, vá até o final. Só que nas vendas também é assim. As pessoas podem até começar um processo, mas não vão até o final. E lembra, o resultado não é positivo.
Se nós não fizermos o que deve ser feito, não vem o resultado que nós desejamos. O que eu peço para você aqui, o que eu solicito de você aqui, é que quando se comprometer a fazer alguma coisa, faça até o final. Vendas é assim, tudo bem? Mas como eu falei, vamos falar primeiro de você. Lembra que são 3 elementos? Você, um produto e um cliente. Produtos, eu tenho certeza que você tem treinamentos extraordinários para falar sobre eles, tá bom? Cliente a gente vai deixar para o 3º vídeo, mas hoje o assunto aqui é a parte mais importante desse círculo das vendas. E a parte mais importante é você. Você já parou para pensar por que você faz o que faz? Você já parou para pensar por que você age como age? Eu quero que você saiba que o seu jeito de fazer as coisas não é o único jeito de fazer as coisas, ok? Existem outros jeitos de fazer as coisas. Mas por que você faz do seu jeito? Na maioria das vezes, nós fazemos o que fazemos e como fazemos por causa de insights que nós tivemos no passado. Isso significa que, muitas vezes, você está agindo como está agindo da mesma maneira que agia no passado. E nós podemos mudar isso. Uma frase aqui, eu vou falar durante o nosso treinamento, eu vou falar alguns IPCs. E você fala, Wagner Dias, o que é IPC? IPC é importante pra caramba. Eu vou falar algumas frases, e se você considerar essa frase importante, você anota aí no seu caderno. Esse é um IPC. Isso é importante pra caramba. E o primeiro IPC aqui do nosso vídeo é bem simples. Seu futuro não tem que ser uma repetição do seu passado. Guarde isso. Eu não quero saber dos seus resultados passados. Não importa se eles foram positivos ou negativos. Nesse momento, não importa. Porque tudo o que aconteceu na sua vida, tudo te trouxe até aqui. Os livros que você leu te trouxeram até aqui. Os cursos que você fez te trouxeram até aqui. As suas abordagens, tanto positivas como negativas, te trouxeram até aqui. As pessoas com quais você se relacionou te trouxeram até aqui. Esses são os veículos que moldaram você, que fizeram de você o profissional que você é hoje. Esses são os veículos. Porém, guarde esse IPC. Os veículos que te trouxeram até aqui só te trazem até aqui. Se você quiser subir 1 degrau, 2 degraus, 3 degraus, não importa. Se você quiser elevar os seus padrões, se você quiser outros resultados, acredite, você tem que mudar os veículos. Tem que adquirir novos veículos. São novos livros, novas pessoas, novos relacionamentos, novas formas de agir e, principalmente, isso que você está fazendo agora. Novos vídeos e treinamento. Mais uma vez, parabéns por isso, ok? Nesse ciclo funciona mais ou menos assim. Nós pensamos no nosso passado. Eu vou dar um exemplo para você. Eu vou fazer uma analogia com um sonho, que é o sonho de muitas pessoas, que é viagem. E você vai fazer essa analogia com vendas, tá bem? Vamos pensar, eu quero que você pense num lugar que você gostaria de conhecer. Esse lugar que vai mexer com você. Eu vou dar o exemplo aqui de Paris. A pessoa fala, Wagner, eu quero conhecer Paris. Misericórdia, eu me imagino na Torre Eiffel, na Champs-Élysées, no Arco do Triunfo. Eu imagino andando ali no Baton Rouge, no Rio Sena, comendo crepe, andando na Galeria Lafayette. E a pessoa começa a pensar nisso. E é legal, porque o sonho, ele deve ser algo que faz você entrar em ação. O sonho deve fazer com que você acorde mais cedo para fazer vendas. O sonho deve fazer com que você contate mais pessoas, visite mais pessoas, vá dormir mais tarde, te deixa arrepiado, te deixa doidão. Esse é o objetivo do sonho. Quando você tem esse sonho, essa esperança lá no futuro, você tem um poder imensurável no seu presente. Esse é o objetivo do sonho. Por isso que eu convido você a pensar, qual é o seu sonho? Eu dei o exemplo de visitar um lugar, ok? E nós pegamos como exemplo Paris. E a pessoa fala, Paris. Maravilhoso, Paris, e eu vou para Paris. Ótimo. O que acontece quando você está feliz? Você entra em ação com felicidade. Você entra em ação com um sorriso no rosto. E isso contagia as pessoas. Você consegue vender com muito mais naturalidade, com muito mais facilidade. As pessoas compram o produto de você e você fica mais feliz ainda e entra em ação no dia seguinte. Sabe por quê?
porque você pensou no seu sonho. Olha que louco isso. Olha como o pensamento tem o poder de mudar o seu resultado. Só que o que acontece na maioria das vezes, e aí vem o lado ruim da situação. A pessoa pensa, Paris, eu vou para Paris, eu vou curtir Paris, beleza. E a pessoa está pensando nisso. E nessa hora aparece o Satanás, o capeta. E o capeta fala assim para você, você vai para Paris? Vai nada. Você tem ideia de quanto está o euro? E o capeta começa a te colocar um monte de insight negativo no seu cabeção. E eu digo o seguinte, olha, não tem problema. Porque esse é o papel do capeta. O capeta está aí para isso. Ele quer te sacanear. Ele quer colocar informações na sua cabeça. Ele quer colocar dúvidas na sua cabeça. Não tem problema. O problema é quando as pessoas começam a trocar uma ideia com o capeta. E o capeta fala, você já viu quanto que está o euro? E a pessoa fala, não, capeta, eu não sei quanto está o euro. E o capeta fala, o euro está mais de R$6, R$7, sei lá quanto, caro pra caramba. Você vai para Paris, você vai gastar uns 2.500 euros e você vai precisar de uns 20 mil reais para ir para lá. E a pessoa fala, sério, capeta? E o capeta fala, sim, sério, é muita grana. E a pessoa fala, ai, capeta, então eu não vou para Paris. E o capeta fala, ha, você não vai para Paris. Sabe por quê? Porque você ficou pensando no como. Olha que louco isso. O capeta colocou a semente da dúvida em você. Como você vai para Paris? Você já está com seu passaporte, você fala francês, você fala inglês, você está com os 2.500 euros guardados, você tem tempo para ir lá, ele fica falando de como. E quando a pessoa olha para o como, ela perde de vista o seu porquê. Olha que louco isso! Ela deixou de ficar doidona com Paris. Paris ainda está lá. Paris ainda deveria ser um sonho. Mas agora, porque ela pensou no processo, no como eu vou para Paris, aquela meta, aquele sonho que era para deixar a pessoa feliz, deixou ela triste. E, da mesma maneira como quando estava feliz tem resultado positivo, quando está triste tem resultado negativo. E sabe por que ficou triste? Porque pensou no sonho. É maluco você pensar nisso. Porque pensou em como vai realizar esse sonho. Como que eu vou conseguir 2,5 pau, 2.500 euros? Como que eu vou falar inglês? Fica pensando em tanto como, que ela fica triste. Eu dei o exemplo de Paris. Nas vendas acontece a mesma coisa. Você sabe que você vai vender um shampoo, por exemplo, e fica pensando em muita técnica. Ai, como que eu vou falar isso? Qual que é a sondagem necessária para vender o shampoo? Quais são as características que diferenciam o meu produto de outro produto? Como que eu vou quebrar as quebras de objeções? E pense em tanto como, mas tanto como, que não vende o shampoo. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu vou dar um exemplo aqui meu. Eu não gosto de fazer muita analogia com a minha vida, porque eu acho que a sua é mais interessante, é isso? Mas aconteceu comigo já. De ir para um hotel e a hora que eu abro minha mala, sabe o que eu esqueci? O shampoo. É horrível quando você vai tomar um banho para uma palestra, alguma coisa, e sem menosprezar, tá bom? Mas tem aquele shampoozinho do hotel. Horrível. Eu não sei se já aconteceu contigo de sair de casa e esquecer de passar perfume. Como você se sente? Como fica o seu dia? A gente fica travado, fica preocupado quando não tem um creme legal? Quando nós não temos os produtos, a gente se sente mal. Porém, quando você, que é vendedor, pode oferecer para as pessoas o benefício desse produto, ela se sente bem. Não importa se é perfume, se é creme, se é shampoo, se é shake, não importa. Quando você mostra o benefício do produto que você vende, a pessoa se sente bem. Tira o foco dessa sondagem, dessa quebra de objeções, que são importantes, tá bem? Não pense muito nisso, mas pense em você, fazendo com que o dia da pessoa seja melhor. Pense você com o benefício desse produto, você fez com que a pessoa tivesse um dia mais tranquilo, com a autoimagem lá em cima. Você está ajudando a pessoa. Então comece a mudar isso, tá bom? Lembra que o nosso curso aqui, o nosso treinamento, eu não vou ficar falando passo número 1, passo número 2. Eu vou falar das questões emocionais e durante essas questões emocionais eu vou fazendo analogia com vendas, ok? Nesse primeiro momento eu estou falando desse porquê. O seu porquê é muito mais importante do que o como. Quando você tem um porquê, a vida te dá um como. E sabe por que eu posso garantir isso para você? Porque eu aprendi, depois de muito tempo, que nós não somos tão inteligentes assim.
Eu gosto de fazer planejamento estratégico. Eu gosto de saber exatamente como vai ser o meu dia. Eu gosto disso. Mas eu descobri uma coisa, e eu quero que você reflita sobre isso. Eu descobri que as melhores coisas da minha vida não foram planejadas. Elas simplesmente aconteceram. Quando a gente fala de vendas, tem que ter um planejamento? Tem. Mas não fica muito preso nisso, não. Vai no flow. Segue o fluxo, curte o rolê, de verdade, assume essa responsabilidade. Eu sou uma pessoa de vendas e sai para vender, para você ver o que acontece. Não tenha dúvidas de que os resultados vão aparecer. Wagner, não, eu não tenho muita técnica. Lógico, nós vamos aperfeiçoando. E eu vou mostrar aqui no segundo vídeo para você. Nós vamos aperfeiçoando as técnicas, não tenha problema, mas entre em ação. Porque quando você tem um porquê, acredite, a vida sempre te dá um como. Wagner, eu não sei vender, mas você vai vender sem saber. Porque é justamente vendendo sem saber que te dá todas as credenciais necessárias, criatura, para você vender cada vez mais e melhor. Então a primeira coisa que eu peço para você, comece a controlar o seu pensamento. Principalmente sobre as coisas que você fala para você. Comece a mudar isso. Não fique falando, eu não sei vender, eu não sou um bom vendedor, eu não gosto de vendas, eu não gosto de cobrar. Não fale mais essas coisas. Quando você fica nesse diálogo interno, isso é muito perigoso. É horrível você ficar colocando informações negativas para você, porque isso vai mexer com o seu pensamento, consequentemente mexe com a sua emoção, consequentemente te gera um resultado de acordo com a sua emoção. Se o seu pensamento for negativo, gera uma emoção negativa e consequentemente o resultado é negativo. Então começa a falar o seguinte, olha, vendas é satisfazer a necessidade das pessoas que eu gosto. Vendas é resolver os problemas das pessoas que eu conheço e eu vou ser um solucionador de problemas. Eu tenho certeza que os produtos que eu tenho ajudam as pessoas e esse é o meu propósito de vida, ajudar as pessoas. Simples assim, ok? Mas vamos voltar para as questões internas. Vamos voltar aqui para os nossos diálogos aqui. Você não pode ficar muito preso nesse como, porque a vida vai te dar um jeito. Porém, hoje nós estamos aqui no treinamento, você está vendo esse vídeo aqui porque você está buscando ferramentas que vão melhorar as suas habilidades. E não adianta você ter o conhecimento, não adianta você adquirir habilidades se você não tiver as atitudes necessárias de entrar em ação. Fala, Wagner, não, mas me dá um gelado na barriga. Seja bem-vindo à nossa realidade. Minha mão fica molhada. Seja bem-vindo à nossa realidade. Minha boca fica seca, meu coração dispara. Show de bola, você está vivo. Por isso que você tem esses sintomas aí. Então é normal tudo isso, tá bom? Mas entre em ação mesmo assim. A partir de agora, eu vou mostrar aqui essa condição aqui do seu cérebro, do nosso cérebro. Por que acontecem as coisas com a gente, para depois a gente ir para outra área, que é uma importante, que é o seu relacionamento com o cliente. Então, a partir de agora, nós vamos falar do cérebro humano. Muito bem, então vamos falar de cérebro assim, por quê? Porque lembra que eu falei que para que uma venda aconteça precisa de 3 elementos? Você, um produto e uma pessoa, outra pessoa. São 2 cérebros, precisa disso. Bem, fazendo um resuminho dessa primeira parte que eu falei aqui, quando eu digo, deixo bem claro assim, nós não somos tão inteligentes assim. Sabe, olhe para a sua vida hoje, olhe para trás e veja as coisas que aconteceram. A maioria das coisas legais na sua vida não foram planejadas. Presta atenção nisso. Só para você entender que coisas maravilhosas acontecem quando você tem um porquê. O como é legal, eu gosto do como que eu vou vender, como que eu vou fazer isso, eu gosto disso. Mas eu insisto numa coisa, a maioria das coisas legais acontecem quando você tem um porquê. Sabe, às vezes, se você é casada, se você é casado, pensa no dia que você conheceu o amor da sua vida. Não foi planejado. Aquele dia aconteceu. E quando você começa a conversar, você vai ver que são coincidências ou detalhes que aconteceram ou deixaram de acontecer, mas que juntaram 2 corações. Era um porquê. Você não sabe o como, não é aquela coisa que fala, é hoje eu vou conhecer a pessoa que eu amo. Não, você está no flow, você segue o fluxo e as coisas acontecem. As vendas vão ser a mesma coisa, só que para isso você tem que ter esse porquê. Assuma a identidade, eu sou uma pessoa de vendas, assuma isso e deixe com que as pessoas saibam.
Você não pode, por mais... Você pode, eu sou uma pérola, tudo bem, mas a pérola só tem valor quando está fora da ostra. Então, por favor, mesmo você sendo uma pessoa de vendas, mostre para o mundo você e os produtos que você tem. Daí a importância de posicionamento nas redes digitais. Quando você for fazer lá os seus vídeos, não importa, TikTok, Reels, Stories, seja lá o que for, que você se posicione como um tal, como uma pessoa de vendas. Não adianta eu chegar e falar assim, vou fazer um vídeo hoje tomando cerveja na praia. Fala, putz, eu quero ter um perfil pessoal que tenha, mas eu estou falando aqui de vendas. Os vídeos que você tem que fazer, mais uma vez falando, não importa se são Reels, Stories, TikTok, não importa. Esses vídeos têm que ser em relação àquilo que você faz. Porque você tem que ser essa marca. A pessoa tem que sempre lembrar de você, olhando o seu posicionamento digital, tá bem? Mas como eu ia falar aqui, lembra do seu porquê. Você tem o seu porquê? Você vai satisfazer a necessidade das pessoas? Você entende que através do seu trabalho, através das suas vendas, você faz com que o dia, a semana, o mês, o ano das pessoas seja melhor? E isso é extraordinário? E isso é vendas? Ótimo. Esse é o seu porquê. Fala, Wagner, vou aperfeiçoar meu como? Perfeito. Mas nunca perca o seu porquê. Voltando para o cérebro, ok? O seu cérebro, ele só tem uma função. Só uma. E essa função é te manter vivo. Essa é a função desse aqui, que é o melhor computador do mundo. Hoje você está vivo. Sabe o que o seu cérebro fala para você? Continue fazendo o mesmo, porque desse jeito está certo. Mesmo que por alguma razão você não está indo para Paris, você não está comendo nos melhores restaurantes, você não está dirigindo aquele carrão, não está vestindo uma roupa legal, mesmo que você não esteja vivendo uma vida que você merece viver, mesmo que você não esteja naquela vida em abundância, o seu cérebro te fala, continue assim, porque pelo menos você está vivo. Qualquer coisa, preste atenção nisso, que isso é muito legal para vendas. Qualquer coisa que você vai fazer diferente daquilo que você já vem fazendo, as luzes amarelas acendem. E sabe quais são essas luzes amarelas? Uma boca seca, um gelado na barriga e uma mão molhada. Normalmente, aqueles sintomas que você tem quando vai fazer uma venda. Normalmente é isso que acontece. Eu vou vender. E aí te dá tudo isso. É o seu cérebro falando, não faça isso. Porque para o cérebro, tudo aquilo que não é normal é arriscado e, portanto, perigoso. Então o cérebro ele vai impedir que você tente coisas novas. Já viram uma mamãe, por exemplo, o cuidado que ela tem para com o filho? Aquilo é o útero falando, na verdade, com o cérebro ali. Porque ela tem que preservar a cria. Então fala, não vire a rua ali, não suba aqui que é perigoso, desça daí, nunca fale com estranhos, não misture isso com isso, não entre na piscina depois de comer. A mãe fala um monte de coisa. A criança quer viver, quer curtir, quer descobrir coisas novas, mas a mãe fala não. Por quê? Porque a mãe quer proteger. O nosso cérebro, a mesma coisa. Mesmo que eu esteja vivendo uma vida com um salário médio, morando numa casa média, dirigindo um carro médio, com um casamento médio, mesmo, e sabe que de tantas coisas médias, nós nos tornamos medíocres. Mesmo que minha vida esteja assim, o cérebro sempre fala, continue desse jeito. Alguns especialistas chamam isso de zona de conforto, ok? O cérebro fala, continue desse jeito, porque pelo menos você está vivo. Quando você ousa, quando você vai além, quando você vai fazer alguma coisa que está fora da rota, o seu cérebro ele vai fazer de tudo para que você não faça aquilo e volte para o padrão. Vendas é assim. Fazer a primeira venda dá um gelado na barriga. Abordar uma pessoa dá um gelado na barriga. Fazer a explanação do produto, a gente fica preocupado e a gente fica criando um monstro aqui, pensando o que é que ele vai falar, ele vai rir de mim, ele não vai querer comprar, ele vai zombar. A gente cria esses demônios dentro da nossa cabeça. E aí o gelado na barriga aumenta e aí a gente fica até trêmulo. Então, para evitar esses sentimentos, esses sintomas negativos, sabe o que a gente faz? Não entra em ação. E volta para aquilo que os especialistas chamam de zona de conforto. Esse é o meu cérebro, esse é o seu cérebro, esse é o nosso cérebro. Ele faz isso, ele quer nos manter vivos. No nosso terceiro encontro, eu vou falar sobre necessidades.
mas hoje eu vou fazer aqui um spoiler sobre necessidades. Duas necessidades são antagônicas. Uma chama necessidade da certeza e outra chama necessidade de variedade. Uma é certeza, a outra é incerteza, tá bom? Não é dúvida, é incerteza, é diferente. Essa necessidade, quando nós estamos na venda, ela chama de incerteza ou variedade. Pense um pouquinho, você, pessoa de vendas, você não tem certeza de que no final do mês você vai ter grana. Para algumas pessoas que têm como necessidade primordial a certeza, sabe o que elas falam? Eu não gosto de vendas. Fala, mas espera um pouquinho, criatura. Você pode ganhar muito mais. Você pode ter muito mais tempo para sua família e estar ao lado das pessoas que você ama. Você pode ajudar muito mais pessoas com os seus produtos. Você pode viver uma vida bem melhor. E ela fala, mas eu não gosto de vendas. Não é que ela não gosta de vendas, é que ela vive em função de uma necessidade: certeza. Ela tem que ter certeza de que no final do mês ela tem o dinheirinho dela na conta. Por isso que muitas pessoas que têm um talento extraordinário, elas não ousam, elas ficam na mesma vida, trabalhando muitas vezes por um salário que não merecem, mas é certeza. E ela fica ali porque ela fala assim, eu não posso, eu tenho isso para pagar, eu não posso abrir mão disso, porque ela não quer a variedade. Nas vendas, você vendedor, você não tem certeza que vai ganhar dinheiro. Você tem aquela coisa louca. Vamos imaginar que o seu custo fixo seja de R$3.000. Pode ser que você ganhe R$500 ou pode ser que você ganhe R$6.000. É loucura isso. Você pode estar aqui embaixo ou lá em cima. Você pode detonar, fazer isso. Às vezes você vai num condomínio e vende pra caramba e ganha muita grana. Pode ser que no mês que vem não aconteça nada. E essa é a montanha-russa da vida. Porque às vezes você tá lá em cima, às vezes você tá lá embaixo. Isso chama variedade. Então eu não tô falando aqui para você ter uma atitude leviana. Eu vou chutar o balde, eu vou pedir demissão, eu vou fazer tudo isso. Não é isso que eu tô te falando. Mas eu preciso te falar uma coisa. A certeza te mantém vivo. Mas a variedade faz a sua vida valer a pena. Então, se você trabalha com vendas, se você gosta dessa área comercial, se em algum momento você quer ousar, mas fala assim, mas Wagner, eu não posso abrir mão? Lembra, não posso falar para você ter atitudes levianas, mas comece a melhorar o seu tempo. E no tempo que você tiver disponível, seja uma pessoa de vendas. No tempo que você tiver disponível, seja uma pessoa de vendas, seja uma pessoa que vai lá e satisfaz a necessidade das pessoas. Comece pequeno, comece onde você está, comece com o que você tem, mas criatura, pelo amor de Deus, comece! Porque você vai ver que esse seu tempo livre te dá um prazer danado, e vai que você descobre amanhã que você tem um dom extraordinário para isso, e você aperfeiçoa esse dom ainda, aperfeiçoa as suas habilidades, você vai descobrir que você gosta, as pessoas vão ver em você um excelente vendedor, uma excelente vendedora, e aí você percebe que naquele seu pouco tempo que você tinha, você já está ganhando a mesma coisa que aquilo que paga suas contas. Aí sim, você tem agora condições de tomar uma decisão inteligente. Eu serei uma pessoa de vendas. E você percebeu que tudo isso começa com uma crença. Tudo isso começa com as palavras que você fala para você. Assuma essa responsabilidade. Assuma esse título. Eu sou uma pessoa de vendas, porque eu satisfaço a necessidade das pessoas. E lembre-se, tudo vai conspirar contra. O seu cérebro vai jogar contra você, porque como eu falei há alguns minutos, ele é programado para te manter vivo. As pessoas que você ama vão jogar contra, porque elas querem te preservar, elas não querem que você quebre a cara. Ela fala, vai que ele tenta e não consegue, como que ele vai abrir mão, então não faz isso não. Vão jogar contra, e são as pessoas que você gosta. E as pessoas que não gostam de você, também vão falar, sai dessa, porque eles querem que você se dê mal mesmo. É assim que funciona. Então você tem que entender que você vai receber porrada, e é isso que vai fazer com que você cresça. Sabe que a gente fala, na formação de coach, a gente fala das coisas que vêm coisas ruins, vêm coisas mal, e na sua vida vai ser assim também. Então eu vou deixar aqui para você uma declaração. Alguns chamam isso, pode chamar de incantation, outros de mantra, seja lá, tá bom, gente? Eu gosto do nome declaração, mas fala o seguinte, olha, tudo o que vier é bem-vindo, então deixe que venha. Se for bom, deixe que fique. Se for mal, deixe que vá.
mas de qualquer forma, deixe que venha. Então as informações elas virão, mas elas não podem abalar aí a sua crença em relação à sua nova identidade. Eu sou uma pessoa de vendas. Comece a falar isso. Tudo isso, lembra que nós não entramos no operacional ainda. Nós estamos nesse ambiente aqui. Nós estamos no ambiente da sua crença. Estamos no ambiente do seu cérebro, de você se preparar para isso. Saiba o seguinte, vai ter dificuldade? Sim. Você tem que ser um ser perfeito para ter resultados extraordinários? Não! O que você tem que fazer é superar as suas imperfeições. Olha que legal isso. Vou dar um exemplo para você, só um exemplo. Imagine que eu chego aqui para você e falo assim, olha, tem um convite para você assumir a parte comercial do meu novo departamento de vendas que vai ser nos Estados Unidos. Você fala, sério? E o salário lá é $20 mil, mais comissão de todas as vendas. Você fala, Wagner, não acredito. Sim, nós vamos iniciar o ano que vem, tá bom? No meio do ano que vem. E você fala, beleza, só tem uma coisa. Você tem que falar inglês. E aí você não fala inglês. Mas você tem um ano para falar inglês. O que você faz nesse caso? Eu sei o que você vai fazer. Pô, $20 mil mais comissão, e em um ano você vai aprender a falar inglês. Olha que legal isso. Você tinha uma deficiência. Eu não falo inglês. E quando surgiu a proposta, o que você fez? Você foi sanar isso, você foi resolver esse problema. Simples. Porque não aceitar as nossas deficiências é burrice. Mas aceitar e conviver com elas, isso é uma insanidade ainda maior. Então, nós temos algumas coisas a serem corrigidas. Você tem algumas coisas a serem corrigidas. Eu também, nós somos assim. A primeira coisa que a gente tem que fazer é assumir. E a segunda, resolver. Simples assim. O que você não pode fazer é aceitar ou deixar de entrar em ação. Então, nas vendas, por exemplo, Wagner, eu não entendo muito sobre o meu produto. Ótimo! Você acabou de reconhecer uma deficiência sua. Você não conhece sobre o produto. O que você tem que fazer agora? Conhecer sobre o produto. Wagner, eu não sei quebrar objeções. Ótimo! Você acabou de reconhecer uma deficiência. O que você tem que fazer agora? Aprender a quebrar objeções. A mais comum é caro. Vou falar pra você, não conta pra ninguém, tá bom? Quando a pessoa fala que é caro, dá uma vontade de falar assim, não, você que é pobre. Mas não pode falar, né? Mas quando a pessoa fala é caro, você pode falar é caro comparado com o quê? E espera. Se o cara ficar 30 segundos quieto, você fica 30 segundos quieto. Caro comparado com o quê? E saiba de uma coisa, viu? As pessoas não querem os produtos mais baratos. Elas querem o melhor produto com o valor que ela tem para comprar. Simples assim. Se você tiver $100 mil para comprar o carro, você não quer o carro mais barato do mundo. Você quer o melhor carro de $100 mil. É assim que funciona. Esse sou eu, esse é você, esse é o cliente. Então nós temos que entender, o produto que você tem é o melhor produto por esse valor. Saiba disso. Não questione isso. Não fique, será? Não existe será. Vou te dar um exemplo de vendas. E eu quero que você assuma essa identidade de vendedor. É um exemplo que eu gosto muito. Eu, pelo meu corpinho, você imagina que eu gosto de comer. Eu gosto de comer. E eu gosto de comer hambúrguer. Eu amo hambúrguer. E tem uma hamburgueria que é uma rede internacional, que pra mim não é o melhor hambúrguer, tá bom? Mas é a melhor empresa de vendas do mundo. Pra mim é a melhor. O nome dessa empresa, McDonald's. Eu nunca vi, e olha que eu estudo isso, mas eu nunca vi nenhuma empresa vender melhor do que o McDonald's. Primeira coisa, quando eu era criança, a gente ouvia, e eu não sei se você já ouviu, a gente ouvia que o hambúrguer do McDonald's era feito de minhoca. Não sei se você já ouviu isso. As pessoas falavam, o hambúrguer do McDonald's é feito de minhoca. E tinha uns gênios ainda que falavam, não, mas são minhocas criadas em laboratório. Mas surgia, era rádio peão, que falava que o hambúrguer do McDonald's era feito de minhoca. Nunca aconteceu de eu entrar numa loja do McDonald's e ter um comunicado bem grandão, escrito assim, aviso aos consumidores, nossos hambúrgueres não são feitos de minhoca. Eu nunca vi uma nota do McDonald's na internet ou na televisão falando que os hambúrgueres não são feitos de minhoca. Nunca. Sabe por quê? Porque eles sabem que não é. Então não precisa falar o que não é. Guarde esse IPC.
você não tem que falar o que não é. Você só tem que falar o que é maravilhoso, é extraordinário, vai deixar você com cheiro agradável, você vai se sentir muito mais poderoso, muito mais confiante, sua autoimagem vai ser elevada, sua autoestima vai ser elevada por apenas, e você fala o valor. Eu não estou falando do perfume, eu estou falando do benefício do perfume. Quando você fala o que é, as pessoas se encantam, mesmo porque quando você fala o que não é, você cria na cabeça do seu cliente uma imagem mental do que não é. Se o McDonald's falar o seguinte, nossos hambúrgueres não são feitos de minhoca, e você lesse essa informação dentro do McDonald's, a primeira imagem mental que você teria é de uma minhoca. E aí você, eu não imagino comendo um lanche de minhoca, você iria embora. Então você não pode, no próximo vídeo eu vou falar sobre imagem mental, tá bem? Você não pode falar o que não é. Seja um especialista em falar dos benefícios daquilo que realmente é. Segunda razão pela qual eu sou apaixonado pelo McDonald's. A gente vai lá até a loja, para o carro, mesmo no drive-thru, tá bem? Mas vamos imaginar que você entrou. Parou o carro, abriu a porta, entrou na loja, pegou a fila, e a hora que você chega no caixa, a menina olha para você e fala assim, faça seu pedido. Louco isso, não é? Ela não olha para você e fala assim, pois não. Ela não olha para você e fala o que o senhor deseja. Ela não olha para você e fala, posso te ajudar? Nada disso. Ela olha para a gente e fala assim, faça o seu pedido. Porque, claro que foi treinada para isso, é óbvio. Mas o que passa na cabeça ali da atendente? Pô, o cara não parou o carro? Parou. Não entrou na loja? Entrou. Não pegou fila? Pegou. Não chegou até o caixa? Sim. Então o que ele quer? Comer. Já que ele quer comer, faça seu pedido. Isso é vender. Não é ficar falando, olha, nós temos isso, nós temos aquilo, enfeitando o pavão. Não, tem que ser direto, tem que ser objetivo, tem que ir na raiz. A pessoa hoje, lembra que eu falei, nós começamos falando que pessoas vão comprar os produtos que você vende. De você ou de outra pessoa. Sabe de quem que elas vão comprar? A partir de agora, daquele que aprender a satisfazer a necessidade dele. E a necessidade, falando de perfume, tá bom? A necessidade não é passar um perfume. Não, a necessidade é sentir-se bem ao passar o perfume. O que você tem que fazer ao vender um perfume, por exemplo, é mostrar, mais uma vez falando, todos os benefícios disso. Você encanta a pessoa. Você está acima da expectativa das pessoas. E a pessoa vai ser a sua fã pro resto da vida. Sabe por quê? Porque você se preparou para isso. E da onde começou tudo isso? Da crença inabalável de que você pode resolver o problema das pessoas. Isso começou de um diálogo interno, onde você estava falando, eu sou uma pessoa de vendas. Isso começou quando você tem a consciência de que vai dar um gelado na barriga, minha boca vai ficar seca, minha mão vai ficar molhada, mas mesmo assim eu vou entrar em ação. No próximo vídeo eu vou te mostrar aqui o quadrante do aprendizado, que é assim que funciona. Isso começou quando você entende que pessoas querem os benefícios do produto que você tem e não pura e simplesmente o produto que você tem. Quando você coloca essas informações aqui, quando você se programa para isso, as coisas vão acontecer. Lembra do IPC? Quando você tem um porquê, a vida te dá um como. E o seu porquê deve ser esse. Eu sou um vendedor. Eu satisfaço a necessidade das pessoas. Meus produtos são extraordinários. Nada se compara ao que eu tenho. Hoje eu vou sair para vender. Hoje eu vou sair para vender. Hoje eu vou fazer coisas extraordinárias. Hoje meu dia será excelente. E ao dormir eu vou agradecer a Deus pelo dia que eu tive. O nome disso é vendedor. Seja bem-vindo.